Com a paz do Senhor. Eu quero ler o texto, aproveitando que a igreja está de pé, no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículos 5 a 7. Quero pedir a ajuda da mídia, pois eu vou usar projeção durante a mensagem. Se assim puderem me ajudar, ficarei grato. Leiamos, 1, 2, 3. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os servos, e vós que os temeis, assim pequenos como grandes. Versículo 6. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já Rei todo-poderoso reina. Versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, porque vindas e já sua esposa se aprontou. Amém? Queiram estar sentados, por favor, aqueles que assim podem. Queridos, quero agradecer a Deus pelo rico privilégio de mais uma oportunidade a mim dada por Ele de participar convosco, congratular-me de mais uma celebração e desta feita muito especial, 40 anos, e quero agradecer o pastor Edivaldo, juntamente com a sua muito digna esposa, nossa irmã Riluana, muito bom revê-la, primeiro vice-presidente, pastor David, com a sua muito digna esposa, irmã Andressa, e o segundo presidente, o pastor Marcos, com a Deise, e em vossos nomes externo a minha gratidão a todo este coeso ministério, como também a esta linda igreja, parabenizando-a por esta data tão especial. Quero agradecer ao pastor Pedro carinhosamente o carinho, a amabilidade de nos conduzir, rever o meu amigo pastor Emerson Pedrosa, é uma alegria, meu amigo, revê-lo e ouvi-lo. E também o meu filho que está ali, caminhoneiro, estava em Camaçari e já estava com saudade, alguns meses que não ouvia, e ele me dá o prazer de estar ali, Maxwell. Queridos, como há uma proposta temática, mas antes de ministrar, quero fazer reverência, gratidão, Sua Excelência, Senhor Prefeito Caetano, toda a sua comitiva, obrigado por me receber no município de Barra do Jacuípe, como também a todos os representantes do Poder Legislativo, senhores vereadores, vereadoras, que Deus continue abençoando a vossa gestão e parabéns por este município. Queridos, tomando por base esse texto, quero pedir a vossa permissão para falar-lhes do privilégio de fazermos parte deste contexto oculto. Quando nós lemos o texto do Apocalipse, é impossível não ligá-lo à história. A história de 4 períodos ocultos que o próprio Paulo, escolhido para levar esta proposta, este evangelho a nós, gentios, ele fala. Efésios, capítulo 3, versículos de 8 a 10. Por favor, a mídia pode me ajudar para dar sentido o que eu quero falar-lhes a mim.
o menino de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, que éramos nós, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Versículo seguinte, 9 a 10. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu. Então, quando nós analisamos a história, quero pedir a vossa paciência para contextualizá-la dentro da proposta escolhida. Vamos encontrar 4 mistérios no contexto da igreja. Quando nós observamos, ele fala de mistérios ocultos. O mistério oculto se divide em primeiro 2 partes, ou seja, antes de todas as coisas e em Deus, o Pai, aonde o mistério é oculto. Os irmãos observam que desde a formação do homem há um coletivo, a ponto que para nós sermos criados como seres humanos, com o único objetivo, viver eternamente adorando a Deus. Gênesis 1 e 26, está escrito: façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem e semelhança. Façamos, disse Deus, façamos. Veja que há um mistério oculto. Então, Deus, dentro deste conceito, cria o ser humano para viver eternamente, relacionando-se com Deus, sem conhecer a morte. Ele foi criado para viver em adoração eternamente. Este era o propósito e foi de Deus ao nosso respeito. Porém, o egoísmo humano, em busca do poder de ser igual a Deus, o deforma. Capítulo 3 do Gênesis mostra que ele erra no objetivo de querer ser igual a Deus, atendendo à proposta da serpente. Então, isto faz com que este ser que foi criado para viver gozando da bondade de Deus e viver na presença de Deus constantemente, agora vai ser destituído, expulso da presença de Deus e vai viver períodos de sofrimento. Observem que depois do afastamento, diz a Bíblia, que por este homem vem o pecado, e o pecado traz a morte, e a morte passa a todos os homens. E isso faz o dano. A morte vem, o pecado vem. Capítulo 4 do Gênesis, não há mais relacionamento coletivo, não há mais uma adoração sem impedimento. O que é que vem? O dano. Capítulo 4 do Gênesis mostra que o pecado destrói a família. O próprio irmão mata o outro. O homicídio surge no capítulo 4. Caim mata Abel. Abel está morto. Caim deserta de casa. A família entra em um caos. Veja que a bondade de Deus, ela vai suportando o fracasso humano. Este é o meu objetivo, que você entenda. A bondade de Deus vai suportando o fracasso do homem, do ser humano, pois ele já poderia desistir dele no capítulo 3. Mas o capítulo 5, ele dá a chance de um recomeço.
quando Eva volta a engravidar e tem um filho e o chama de Sete. Então Sete vem uma geração até o capítulo 6. No capítulo 6, todo o ser humano degradia-se. O capítulo 6 traz a epígrafe: degradação geral do gênero humano. Então Deus decidiu que pelo mau comportamento do homem vai destruir, e assim decide. A Bíblia mostra que o mistério oculto entra em ação. Então a graça vem e ele poupa 8 almas humanas. Capítulo 7, devastação. Capítulo 8 do Gênesis, recomeço de novo, com 8 almas. Capítulo 9 do Gênesis, ele devolve o poder ao homem sobre toda a sua criatura, confiabilidade. Capítulo 9, versículos 1 e 2. Abençoou Deus a Noé e seus filhos. Capítulo 9. E disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Versículo 2 é confiabilidade, nenhum fracasso. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos os entrego. Vejam que Deus devolve à geração do capítulo 8, para recomeçar, tudo que ele deu a Adão, tudo que a geração do fracasso perdeu, Deus devolve a esta agora. Capítulo 10 vai falar da origem dos povos, através de Sem, Cã e Jafé. Capítulo 11, o fracasso vem. Desobedecem a Deus, que a ordem era para espalhar e encher a terra, e decidem em uma região chamada Sinear, ou Sinear, região do Oriente. Disseram: não vamos nos espalhar, vamos construir uma cidade com 3 objetivos. Primeiro, não migrar. Segundo, nos proteger. Terceiro, sermos célebres, famosos. Construiremos uma torre cujo cume toque nos céus. Então Deus vem e, decepcionado com esta geração, mas tinha feito uma aliança com Noé de não mais destruí-los com dilúvio, uma aliança incondicional, não os destrói, mas os espalhas confuso sobre a terra. Daí o termo vai iniciar: nações e gentios. Vai ser lá na frente. Aqui começa nações. Então o tempo passa a ponto de se tornar em geração, sem culto, sem adoração. Os registros do capítulo 11 ao 12 é de idolatria durante muito tempo. Aí quando agora Deus quer se relacionar com o ser humano pelo seu amor, ele suporta a fraqueza da geração do capítulo 11. Então vai no meio do marasmo, aonde a história diz que a idolatria predominava, próprio família de Abraão vivia do comércio da idolatria, que era o mais rentável, e Deus tira Abraão para, por meio dele, formar um povo que, quando nós usamos a figura de um relacionamento íntimo, esposo e esposa, é para entendermos
a expressão de Deus, porque Deus é Espírito. Então nós observamos que Deus faz uma proposta a Abraão, para por meio dele formar uma igreja, um povo diferente, um povo santo, para o adorar numa intimidade tamanha, a ponto de ser relacionado como marido e esposa, para sempre. Por isso que até hoje, quando celebramos casamento, esta frase tem que estar: promete ser fiel até a morte, até o fim. E isto é ratificado por uma aliança que é o símbolo de que você já é comprometido com alguém. Então este era o propósito de Deus, criar um povo de uma intimidade a ponto de ser comparado, na nossa entendimento, na linguagem humana, o relacionamento de um esposo que ama a esposa e é recíproco. Então observe que no capítulo 12 começa a história dos judeus, que Deus escolhe para em toda a terra só este povo ter relacionamento íntimo com Ele. Todos os outros que não vêm da linhagem de Abraão são imundos, gentios, e Deus já proíbe Abraão e seus filhos de se relacionar com este povo chamado gentil, porque vem de decepções. Então, quando nós lemos capítulo 15, versículo 13 de Gênesis, leiam o que Deus diz acerca daquela que seria sua esposa. Então disse Deus a Abraão: saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Quando nós vamos para Gênesis 46, 26, veja que Abraão e os seus descendentes, futura esposa, está descendo para o Egito. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, das suas entranhas, Abraão, Isaac e Jacó, uma única linhagem sanguínea, foram fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66. No versículo 27, ele conta com Efraim, Manassés, José e Jacó, 70 almas. O tempo passa, os 400 anos, mas por um erro de Moisés, vai para 430. Segundo os estudiosos, este povo, coletivamente, já somavam 3.600.000. Então é quando Deus usa Moisés para tirá-los do meio do Egito, da escravidão, no propósito de ratificar a proposta da aliança matrimonial. Então Moisés tira o povo do Egito. Capítulo 19 do Êxodo. Chegam eles no Monte Sinai, na planície, 3 meses depois, ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. No mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. É aqui que vai haver a celebração com a ratificação de Deus matrimonial. Aqui vai começar uma aliança em um sentido matrimonial de Deus com Israel, porque só Israel em toda a terra vai ter o privilégio de ter intimidade com Deus, a ponto, volto de novo, de ser considerado o relacionamento de um esposo com uma esposa. Então no capítulo 24 do Êxodo, Moisés é chamado para subir ao monte, e lá Deus, por meio de Moisés,
faz uma proposta condicional em termos de fidelidade. Então, quando nós chegamos no versículo 3, Moisés diz ao povo, agora é condicional. A do Gênesis 8 é incondicional, agora é condicional. Se vocês guardarem os meus estatutos, se vocês forem fiéis a mim, eu os abençoarei, cuidarei de vocês, e ninguém sustentará diante de vocês. Então, quando chegamos no versículo 3, veio, pois, Moisés e contou a Israel todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. É quando se pergunta a uma moça: você está disposta a ser fiel ao seu esposo, independente das circunstâncias, na alegria, na tristeza, na adversidade? Aí está o sim. Isto significava isso. Deus propôs fidelidade e Israel disse sim, estamos de acordo com tudo. Então foi o sim a Deus. Aí o que é que vai acontecer? Vem uma aliança, o concerto. Moisés mata um novilho, pega metade do sangue, coloca numa bacia, a outra metade no altar. Aí vai lavrar a escritura, pega todas as palavras e vai escrevendo, fazendo uma escritura de relacionamento, com base na proposta e na resposta do sim. Chama um grupo de jovens, pede para que ofereçam sacrifício de paz, e o povo, depois da escritura escrita, todos os princípios, o povo volta a dizer: estamos de acordo. Aí Moisés pega o sangue do novilho e a aliança e asperge sobre o povo. Então o sangue do novilho era o símbolo do casamento, era a aliança que representava a liberdade do povo e fazia lhe dar direito a se chegar ao esposo, Deus, no período do mistério oculto. Então observem que está em Deus, como Paulo disse. Então este mistério vai se desenrolar quando vai Deus agora dar algo à esposa como garantia de fidelidade. Ele vai selar a escritura com um selo. Capítulo 24, versículo 12 a 15. Guardem isto que vamos precisar. Então disse o Senhor a Moisés, depois do sim da esposa: sobe a mim o monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tem escrito, para os ensinar. Agora Deus vai cuidar da esposa, vai ensiná-la a se conduzir com fidelidade. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciões: espera-nos aqui, até que tornemos a vós. Diga comigo: esperai-nos aqui, até que tornemos-nos a vós. E eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, cheguem-se a ele. Versículo 15. Subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória de Deus tomou conta do monte. Veja que aqui Deus chamou Moisés para dar o selo de garantia e ensinamento de como a esposa deve andar. Capítulo 32 do Êxodo. Olha o que acontece. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe:
levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Menos de 6 meses, 3 meses, vem o casamento, mas 40 dias, vamos arredondar para 6 meses. O povo, a esposa, traiu ou Deus, o esposo. Então Deus diz a Moisés: desce, porque o teu povo já é infiel. Observem que Deus vai suportar e não desiste da esposa. Ela é infiel e a bondade e o amor dela não o deixa abandonada. Então vem Deus e vai levar este povo, dizendo e suportando. Quando nós vamos para o Salmo 95, verso 10, olha que amor, disse o salmista em um louvor cheio de Deus: 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecidos os meus caminhos. 40 anos de infidelidade, sem a esposa dar alegria ao marido. Então ele não desiste. A geração cruza a nova, o Egito. Lembra da nova geração que Moisés escolheu para fazer sacrifício de paz, de 20 anos para baixo. Agora, entre as antigas, só Josué e Caleb entra na terra. Juízes, capítulo 2, morre Josué, versículo 10. Aquela geração, 2 e 10 de Juízes, e diz a Bíblia: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração se levantou, que desprezou a Deus, não conhecendo a Deus e nem os seus milagres. Isto é, no contexto de Josué 4 e 6, desobediência, que a noiva, a esposa, tinha um memorial de reconhecer Deus, mas eles não valorizam o amor que o esposo tem. Termina o livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25. Esta esposa, fazendo o que queria, não valorizava sem rei, sem líder, fazendo o que parecia os seus olhos. Tornou-se uma mulher maloqueira, vadia, diante do esposo. Não obedecia mais às ordens. Quando eu falo isso, entendam, estou usando a figura bíblica humana para entendermos a proposta temática. Então, Deus suporta, Deus vai suportando e vem acreditando. Vem a geração de Davi. Davi restaura o culto, a adoração, e reconhece e leva a esposa a se chegar ao marido. Aí Deus se agrada. Aí vem Salomão. Deus investe em 14 gerações até Davi. Agora mais 14 gerações que representa a esposa. Aí vem Salomão. Salomão resolve, como esposa, parte da esposa como igreja, fazer uma casa para que o esposo chegue mais perto, receba mais a fidelidade. Constrói e o esposo se alegra, esquece a traição. E segundo as Crônicas 7:16, depois de um discurso lindo, ele conclui dizendo: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Vejam que aqui a aliança só era para eles. Nós estávamos fora. Nós gentios estávamos fora das alianças e das promessas. Veja, quando Paulo escreve aos gentios de Éfeso, vamos ler Efésios 2, 11 a 12. Só depois a gente volta. Ele diz: portanto, lembrai-vos
de que vós, noutro tempo, falando para os gentios, eram gentios na carne, e chamados imundos, pelo que na carne chamam-se circuncisão, feita pela mão dos homens. Versículo 12, leiam comigo, que naquele tempo, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Este está no mistério oculto. Só os judeus agora têm intimidade. Só Israel se chega a Deus uma vez por ano. Deus descia no templo, e observem que tem relacionamento íntimo, tem adoração, tem culto, porque o propósito da esposa, agora é casada, era gerar, era frutificar as nações, conquistar os gentios. Isaías 41, 19, alegoricamente, Deus disse: vou te plantar oliveira no meio da terra, Mediterrâneo. Eles aqui já estão no Jerusalém, um meio da terra, geograficamente Mediterrâneo. Plantarei no deserto o cedro, a acácia e a murta e a oliveira. Porém no ermo, juntamente a faia, o pinheiro e o álamo. Versículo 20, com o objetivo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto, e o Santo de Israel o criou. Então ela é plantada no meio da terra para gerar filhos. Para quem filhos? Nós, granjear, alcançar a nós, porque o propósito do Gênesis 12:3 era para que todas as nações se reconciliassem com Deus por meio da esposa. Agora ele está plantado no meio da terra, e vem a facilidade do meio da terra. Plantava, nascia leite e mel, era a terra. Quem já foi em Israel sabe o que eu estou dizendo. Só aquela vala, aquele vale no meio das rochas, no meio das montanhas, tem água, é verde, é produtivo. Terra que Deus prometeu à esposa, agora coloca ela lá, e as facilidades da terra faz com que ela se ensoberbeça. Cercada pelos gentios, elas desobedecem de novo o relacionamento conjugal. Na figura, ela tinha que ser fiel a Deus. Não adore outro Deus, não se misture com outro povo por conta da infidelidade, mas não der ouvidos. É aqui que, depois, estando na terra prometida, relacionamento íntimo, ensoberbecem e se tornam infiel. Então a infidelidade é tamanha que fere o coração de Deus. A Bíblia chama de adultério. Ela se relacionou com outros deuses e deixou a fidelidade de Deus. Então o amor de Deus é tão grande que ele vai insistir. Quando Israel o trai, não dá para suportar, ele suporta e usa o profeta Isaías para mostrar a Isaías a insensibilidade da esposa. Isaías: o boi conhece o seu dono, o jumento a manjedoura do seu possuidor, mas o meu povo, a minha esposa, não me entende, não me conhece. Eu quero cuidar dela, mas ela não quer. Então o que é que Deus faz? No mesmo ponto, sintetizando agora os dois reinos, ele pega Oséias e manda para 10 tribos do norte, por conta da infidelidade. E Oséias disse: Deus, vai lá, Oséias, e entra num prostíbulo e casa com uma mulher prostíbula, que se prostitui. Dá nome a ela, dá identidade,
dá filho, dá respeito. Ele vai e casa com uma mulher chamada Gomer, lhe dá 3 filhos, cada um com um significado. Aí depois dela ter nome, ter casa, ter respeito, ter família, a saudade de se prostituir vem, e ela trai o marido, volta para o prostíbulo. Aí Deus diz: Oséia, talvez você não a amou como devia. Vai no prostíbulo e chama ela de novo, traz ela para casa, ama ela mais do que o que tu amava. Aí Oséias vai no prostíbulo e pega Gomer e traz de volta. E quando o meu povo te chamar de louco, dizer que tu é besta, dizer que tu é louco, aí você diz: assim diz o Senhor, assim fizeram vocês comigo, mas eu quero vocês de volta, eu não abro mão de vocês.